Muitas espécies de golfinhos saltam e dão cambalhotas. Mas apenas uma tem como hábito fazer esses saltos espetaculares girando em torno do próprio eixo. Por que será que eles fazem isso? Será pura diversão? Essa espécie de golfinhos é encontrada em todos os oceanos tropicais e subtropicais. São verdadeiros nômades do mar. A maioria deles passa a vida toda longe da costa. Mas há um ponto especial no Oceano Atlântico para o qual os golfinhos rotadores voltam com frequência. O arquipélago de Fernando de Noronha, a 345 quilômetros da costa brasileira, é um oásis para os viajantes marinhos. Alguns, como esta tartaruga de pente, visitam os recifes vulcânicos para descansar e se alimentar. Junto às espécies residentes, os visitantes oceânicos compõem uma comunidade submarina única. O arquipélago é um refúgio tão importante e peculiar que foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade. Na costa sudoeste da ilha principal, Fernando de Noronha, está localizada a Baía dos Golfinhos. É a única baía de todo o Oceano Atlântico frequentada pelos golfinhos rotadores de forma rotineira. Quase todas as manhãs, grupos de rotadores chegam aqui, como tem feito há centenas ou talvez milhares de anos. O oceanógrafo brasileiro José Martins Júnior monitora as atividades desses golfinhos. Ele coordena o projeto Golfinho Rotador e, com sua equipe de pesquisadores, tenta entender por que essa espécie escolheu a baía. A maior parte dos golfinhos rotadores do mundo nunca chegam perto de baía, praia, vivem, passam toda a sua vida em alto mar. Eventualmente, eles se aproximam de ilhas oceânicas, como aqui em Fernando de Noronha, a Baía dos Golfinhos. Isso cria uma situação única, onde a gente possa estudar os animais, seus comportamentos mais íntimos, como descanso, reprodução, estratégia de amamentação. Em algumas manhãs, a baía fica repleta de golfinhos. Outras vezes, apenas grupos menores se aproximam. Depois de passar a noite se alimentando em alto mar, eles usam a proteção da baía para descansar e também para suas intensas atividades sociais. A Baía dos Golfinhos é tão importante para esses mamíferos que o IBAMA a colocou sob cuidadosa proteção, proibindo o acesso humano, exceto para pesquisas científicas. Para entender como os golfinhos rotadores usam a baía, José Martins precisa observá-los de perto. Sua pesquisa, iniciada em 1990, contém uma grande e variada coleção de fotos.
José já conseguiu identificar centenas de indivíduos, mas o processo é lento e trabalhoso. A partir desse catálogo, o pesquisador percebeu que quase nunca os grupos são compostos pelos mesmos indivíduos durante 2 dias consecutivos. Essa natureza fluida da sociedade de golfinhos rotadores torna bastante difícil determinar o tamanho da população que visita a baía. Nos próximos meses, José vai contar com a ajuda do cinegrafista Lawrence Waba, especializado em filmagens submarinas. Lawrence tentará capturar imagens e sons dos golfinhos em seus comportamentos mais íntimos. Mas seu primeiro desafio vai ser acompanhá-los. Apesar da água ser 1000 vezes mais densa do que o ar, os golfinhos rotadores dão a impressão de que nadar não requer nenhum esforço. Esta agilidade se deve, em grande parte, ao formato hidrodinâmico de seus corpos. Como todos os mamíferos, os golfinhos têm um esqueleto ósseo coberto por músculos, tecidos conjuntivos e nervos. Sobre tudo isso fica uma camada de gordura, com uma espessura que varia ao longo do corpo, suavizando os contornos. O segredo é que uma fina camada de água se prende à sua pele oleosa. Quando os golfinhos se movimentam no mar, essa camada praticamente elimina o atrito. Isso permite que os golfinhos rotadores alcancem a velocidade necessária para iniciar suas rotações espetaculares. Mas por que eles fazem rotações? Aparentemente, elas são um gasto desnecessário de energia. Será que existe uma mensagem oculta? Há milhões de anos, um vulcão submarino entrou em erupção próximo à costa brasileira e formou o isolado arquipélago de Fernando de Noronha. Descoberto por marinheiros portugueses em 1503, o arquipélago foi reclamado por Portugal, mas sofreu inúmeras invasões por seu valor estratégico. Mas muito antes da chegada dos portugueses, essas ilhas também desempenharam um papel estratégico para os golfinhos rotadores. Sua presença foi relatada pelos primeiros europeus. Um exemplo são documentos remanescentes de uma breve ocupação francesa em 1736, que se referem ao arquipélago como Île Dauphine, ou Ilha dos Golfinhos. Durante a maior parte de sua história, Fernando de Noronha permaneceu desabitada, com exceção do período em que foi um importante ponto de defesa e da época em que funcionou como presídio até meados do século XX. Agora, tudo mudou por aqui. Hoje, Noronha tem uma comunidade permanente com cerca de 3.000 habitantes. Seus suprimentos são trazidos do continente e os moradores pescam nas águas fartas da região. Os barcos de pesca tradicionais ainda saem para o mar, mas agora existe uma atividade nova e mais lucrativa.
a crescente indústria do turismo, que atrai mais de 60 mil visitantes por ano. Eles vêm relaxar em suas praias e principalmente para ver os golfinhos rotadores. No início, o turismo cresceu de forma irregular e grandes projetos de desenvolvimento ameaçaram os golfinhos e sua baía. Finalmente, ambos foram protegidos com a criação do Parque Nacional Marinho em 1988. A observação de golfinhos tornou-se uma atividade rigorosamente regulamentada. O mergulho com eles foi proibido em toda a ilha e os barcos não podem entrar na baía. Os golfinhos vêm aqui em busca de segurança. O mar aberto é um reino sem fronteiras, onde os predadores podem se aproximar vindos de qualquer lado. Enquanto filmava na baía, Lawrence Waba encontrou uma fêmea que sobreviveu a uma violenta mordida de tubarão. A ferida parecia recente. Provavelmente ela estava tentando defender seu filhote. Lawrence mostra as imagens a José Martins e ao biólogo Ricardo Garla. Pela dorsal marcada, tá vendo? É o 149. José reconhece o golfinho por uma marca em sua nadadeira dorsal. É a fêmea 149. Garla, pela mordida. Eles discutem que espécie de tubarão poderia ser responsável por aquela mordida. Garla está pesquisando os tubarões caribenhos de Arrecife e está quase certo de que a mordida não é dessa espécie. O que pode ter sido algum desses tubarões maiores aí que ficam um pouco mais afastados da região costeira, tipo um tigre ou um martelo. Garla descobriu que Fernando de Noronha também é um santuário para os tubarões caribenhos de Arrecife. Nos seus 2 primeiros anos de vida, os juvenis vivem nas áreas rasas do arquipélago. Aqui, eles encontram o abrigo dos predadores e muita comida. Esses tubarões, em geral, se alimentam de peixes de Recife. Mas os adultos também podem matar presas grandes e são potencialmente perigosos para golfinhos, filhotes ou doentes. Para determinar seus padrões migratórios, Garla captura e marca os tubarões. Me ajuda aí. Me ajuda aí, isso. Depois de medir e marcar, ele implanta transmissores de rádio. Esses transmissores enviam sinais para receptores distribuídos pelo arquipélago, fornecendo novas informações sobre a rota dos animais. Pronto. Os primeiros resultados indicam que os tubarões caribenhos de Arrecife são uma população residente. Talvez sua presença influencie o comportamento dos golfinhos rotadores. Depois de caçar em alto mar, os rotadores voltam para a proteção da Baía dos Golfinhos. Ao chegar, eles formam grupos e alguns deles entram em estado de repouso. Eles sobem e descem. Pode ser que para eles isto seja o equivalente a uma boa noite de sono.
Quando os golfinhos sobem à superfície para respirar, eles precisam estar conscientes para sentir quando devem abrir o orifício respiratório. A troca de ar se dá em pouco mais de um segundo. Músculos poderosos fecham o orifício respiratório e impedem que a água penetre nas passagens nasais. Os golfinhos nunca entram em sono profundo. Nesse estado de semissono, eles ficam menos alertas e mais vulneráveis aos ataques de predadores. Acredita-se que algumas funções sensoriais sejam desativadas e que eles confiem principalmente em sua visão. Seus olhos estão localizados nas laterais da cabeça e, assim, eles podem ver o que está se aproximando por trás. Na Baía dos Golfinhos, as águas transparentes melhoram as chances de enxergar possíveis ameaças. Ao se mover em grupo, eles conseguem olhar em todas as direções. Enquanto alguns grupos descansam, outros permanecem ativos. E essas atividades incluem inúmeras rotações. Ao longo do dia, os golfinhos se dividem em subgrupos. Um deles é o das mães e seus filhotes, que costumam ficar juntos, cercados por outros adultos. As fêmeas amamentam seus filhotes por cerca de 2 anos e não irão procriar durante essa fase. Os filhotes passam períodos com babás diferentes e assim desenvolvem relações sociais. Mas sendo tão pequenos, como eles acompanham o ritmo do grupo? Geralmente eles nadam ao lado da mãe, pegando carona no deslocamento de água que ela produz e economizando uma energia preciosa. Mas os golfinhos nasceram para nadar. Embora sejam descendentes de mamíferos terrestres, o processo de evolução os colocou entre as criaturas mais velozes do mar. Os golfinhos desenvolveram um sistema de propulsão completamente diferente do utilizado pelos peixes, que movem seus corpos lateralmente. O tubarão nada dessa forma. Ao mover sua cabeça de um lado para o outro, ele envia ondas de intensidade cada vez maior ao longo de seu corpo até a cauda. E o movimento da cauda impulsiona este predador através das águas. Já os golfinhos se movem flexionando a parte de trás do corpo para cima e para baixo. No interior da cauda do golfinho existe um revestimento de tecido conjuntivo e gordura que parece agir como uma mola. Com a contração muscular, o revestimento se comprime e armazena energia. Quando liberada, essa energia se converte em propulsão. Isso significa que os golfinhos obtêm mais força com menos energia.
Essa propulsão é tão poderosa que é capaz de lançar até 3 metros de altura seus corpos de até 90 quilos. Quando José não está pesquisando, ele gosta de surfar e vê semelhanças entre esse esporte e as rotações dos golfinhos. Nos 2 casos, o impulso inicial acontece na água. Ao sair para o ar, a resistência diminui, acelerando o movimento. Como o surf, a rotação dos golfinhos é uma atividade acrobática que consome muita energia. Mas como eles conseguem? A rotação começa embaixo da água. A água fornece a resistência para a cauda, aumentando a propulsão. Com a aceleração, o golfinho pode alterar o ângulo de suas nadadeiras e definir a direção da rotação. Essa mudança de ângulo faz pressão contra a água e inicia o movimento giratório. Quando o golfinho sai da água, ele não encontra resistência e gira mais rapidamente no ar.